Pegou. Em Bahia Chapá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A gente está aqui para fazer um vídeo sobre perguntas e respostas, mas as perguntas que vocês deixam aqui no nosso canal, né? A gente está aqui na cidade de Santa Rosa del Mondaí. Tá eu, a Cibele, o Luke está aí atrás. Então a Cibele vai começar aí com as primeiras perguntas e a gente vai fazer esse bate-papo com vocês aí, que é uma forma de a gente ajudar vocês com essas perguntas e respostas do que responder um a um, né? E muitas das respostas das perguntas podem servir para mais pessoas também. Bom, então o René Lisboa Dias, ele na verdade aqui é um comentário, né, que eu achei relevante trazer esse assunto aqui. Se possível fazer vídeos em bairros mais humildes, pois no Brasil eu moro em comunidade e meu poder aquisitivo é menor. Então, casa de madeira, ele até comenta, né? E por que eu quis trazer esse tema aqui? Quer falar sobre? Pode falar, tua ideia. Bom, eu pensei, é porque ele comenta, não sei que tipo de comunidade que ele mora, que cidade e bairro, enfim. Mas aqui no Paraguai é diferente, não tem muito esse conceito de comunidade. As pessoas, elas, num bairro, costumam, vou dizer assim, viver juntas. Então, onde você vê uma casa muito bonita, que provavelmente a pessoa tem riquezas e tudo mais, ao mesmo tempo do lado tem uma casinha mais simples, que até a gente, de certa forma, está julgando, né? Não quer dizer que a pessoa de casa mais simples seja pobre, mas não existe essa separação como no Brasil, né? Um bairro classe alta e um bairro classe baixa. Aqui, geralmente, a gente vê muitas casas misturadas, né? Nesse sentido. Quer falar sobre? Acho que eu não estou conseguindo expressar. Para complementar o que a Cibele está falando, claro que existem algumas cidades, tipo Cidade de Leste e Assunção, né, que tem regiões onde tem... Aqui o pessoal não chama de comunidade e também não chama de favela, eles chamam de vila, né? Se você conversar com alguém que fala espanhol, algum nativo aqui, ele vai falar vila. Quando ele falar vila, se remete a um bairro mais humilde, que são geralmente ligados às cidades maiores, né? Então, em Cidade de Leste, tem alguns bairros que são bairros mais humildes, como na região da Grande Assunção ali também tem bairros que são bairros mais humildes. Porém, para a gente poder filmar um conteúdo, levar um conteúdo para vocês, a gente não tem acesso a esses lugares, né? A gente anda mais por cidades pequenas, cidades do interior. Cidade maior que a gente teve foi em Encarnação, né? Porém, nessas cidades você não vê essa diferença tão grande quanto no Brasil. Então, você consegue ir num bairro e esse bairro ele tem casas mais, vamos dizer assim, mais caras, né? Onde a pessoa investiu mais dinheiro nesse imóvel, e também existe casas com menor investimento, então com casas mais humildes e casas mais completas. E claro que tudo que a gente fala não é uma regra, assim, mas é uma observação de modo geral. Então não quer dizer que sempre vai ser assim ou que nunca vai ser assim. Mas talvez, se você tem pretensão de vir morar no Paraguai, de repente, pelo seu poder aquisitivo, é melhor escolher pela cidade e não essa questão de comunidade, bairro, enfim. Então talvez assim Assunção não seria para você, de repente uma cidade menor aí, enfim, tem que sempre estudar bem o que vai fazer antes, né? Então o melhor é vir e ver com seus próprios olhos. José Alves pergunta: uma família com 4 pessoas com renda de R$7.000 consegue viver com conforto no Paraguai? E ele comenta que no caso seria uma renda que se manteria em reais, podendo ser, ele colocou como exemplo, um aposentado ou uma pessoa que trabalha home office e tem sua renda, né, vinda do Brasil, então em reais. Bom, eu acredito que assim, para uma vida confortável, mas uma vida simples, dá para viver sim com R$7.000 aqui. Porém, há grandes, vamos dizer assim, particularidades para você considerar nesse sentido. Primeira particularidade é qual região que você vai, porque regiões como Cidade de Leste e Assunção, para se morar em casa ou para morar assim num lugar legal
não digo nem em termos de padrão, assim, mas assim, num lugar legal que você consiga ter acesso a vários serviços, seja muito mais próximo, assim, né, do centro, de mercado, enfim, os aluguéis são mais caros, né? Mais para o interior você vai conseguir aluguéis mais baratos. Os aluguéis variam em torno aí de 1,5 milhão a 3 milhões mais ou menos. Que se você colocar uma média vai pagar assim entre 1.800 a 2.000 reais, você mora bem para 4 pessoas, tanto casa quanto apartamento. Outra coisa aqui é que a maioria dos imóveis eles não são mobiliados, então você tem que pensar que vindo para cá, bem provável você tenha que mobiliar toda a casa, porque eles só colocam às vezes uma pia e alguns armários, assim, de resto não tem nada, não tem nenhuma mobília, então já coloca isso aí no custo. Outra questão é a alimentação, que seriam os dois maiores gastos assim de uma família, né? O aluguel e a alimentação. E aí entra os outros serviços, se é criança pequena, se usa fralda, leite, essas coisas, sabe que criança gasta mais. Já se são tipo pré-adolescentes, aí vai gastar um pouco mais às vezes com o colégio, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, para não viver com muito luxo, não saindo todo final de semana, sabe, shopping, gastar e tal, dá para viver com 7.000 reais aqui, tranquilo, mas sem esbanjar, sabe, levando as coisas com moderação, dá para viver bem em 4 pessoas. Okay. Tem a desvalorização do real. Real, ó. O legal seria ter uma renda em Guarani, né? Se você está aqui gastando em Guarani, porque a gente tem uma renda em Guarani e tem uma renda em real. E eu lembro que quando a gente pegou em efetivo reais, há 3 meses atrás, R$1 era 1.400 guaranis. 1.440. 1.440 guaranis. Hoje tá 1.290. Então, assim, deu uma boa desvalorizada. E ao longo do tempo também. Quando eu cheguei no Paraguai em 2012, R$1 valia 2.600 guaranis. E chegou a valer, durante aquele ano, 2.800 guaranis. Quase 3 para 1. Hoje já está dando 1,2 1,3 para 1. Então a tendência é que daqui a pouco se iguale 1 para 1 e se continuar desse jeito vai dar menos do que 1. Daqui a pouco o Guarani está valendo mais. E aí pode ser uma preocupação, né? Isso, porque daí tudo que você vai gastar aqui você vai pagar em Guarani e vai receber em real. Então é legal que você consiga fazer algum tipo de fonte de renda aqui em Guarani. Ou em dólar, que é melhor ainda. E o Nicodemos Andrade pergunta: loja de material de construção é viável? Serviços de reforma e construção também, construção civil é viável? Bom, o Paraguai, ele se demonstra um país extremamente em desenvolvimento, justamente nessa questão também de expansão de cidades e construções. Então, eu acredito que é um bom ramo, né? O que você acha? Bom, essa área de material de construção é um nicho de mercado que ele vai crescer mais ainda, né? Por causa que o país está expande em infraestrutura, porém ele é um nicho bastante concorrido. Tem muita loja mesmo, inclusive tem lojas muito grandes, que tem de tudo mesmo. Então, assim, tem que fazer uma pesquisa de mercado. Todo mundo que pergunta para mim alguma coisa do tipo, eu quero investir nessa área, é viável ou não é viável? Tem, não tem? Então, primeira coisa que você tem que definir é qual região que você quer vir para o Paraguai. Segunda coisa é fazer uma pesquisa de mercado para ver se o teu negócio se encaixa nessa região que você quer vir, que é uma coisa bem básica. Porque muitas pessoas têm a ideia errada do Paraguai, que acham que aqui é tudo mato ainda, nossa, tem muita coisa para fazer, tem muita gente falando coisa errada no YouTube, baboseira do tipo, vai para lá e você vai fazer tal coisa e vai ficar rico, é uma mina de ouro, você vai ganhar dinheiro fácil, é só começar. E não é assim, cara, não é, a realidade é muito diferente, porque se fosse, por que não teria as pessoas aqui fazendo isso e estando ricos, milionários, né, ganhando muito dinheiro? Então não acredite em tudo que você vê aí na internet,
Aqui não é tudo mato, já tem muitas coisas bem desenvolvidas, muitas coisas que é onde a competição ela é bastante acirrada, e se você vir e escolher uma dessas regiões para se colocar o teu negócio, você às vezes vai ser esmagado por uma grande empresa, entendeu? Então tem que fazer uma pesquisa de mercado, fazer um estudo, viabilidade, toda a parte de documentação, enfim, não vem no amadorismo assim para fazer uma coisa que você acaba entrando nas estatísticas igual no Brasil, vai falir. E eu aproveito e coloco um comentário, né, do Carlos Roberto, que tem um pouco a ver com isso que o Casimiro acabou de falar, que ele acredito que faz uma afirmação, uma exclamação, não sei, oficina mecânica quase não tem, né? Não é uma coisa que eu observei muito, não. Bom, o que vocês que querem empreender aqui no Paraguai tem que levar em consideração? Existe negócios onde você vê, isso é agora quase uma consultoria gratuita para você que está nos assistindo, né? Você tem 3 produtos que você vende, né? Você vende, ou você vende tempo, ou você vende produto, ou você vende serviço. E existe opções que você vende serviço e produto junto. Quem vende tempo? Quem trabalha por um salário. Tipo, bate cartão, bate horário, trabalha em horário comercial, essa pessoa troca o tempo dela em troca de uma quantidade de dinheiro. Quem vende produto e serviço tem que considerar muitas questões, que é a questão do mercado, de fazer uma pesquisa de mercado. Porque quem vende serviço, no caso de uma oficina mecânica, tem como fazer o diferencial, que é a sua mão de obra, né? Porque é diferente de se ele fosse vender peças do carro, né? Abrisse uma autopeças, então ele iria competir com outras autopeças que talvez iriam vender os mesmos produtos que ele, e ele não teria como ter muito diferencial, né? Aí você entra numa guerra às vezes por preço, por ponto, enfim. Já quem quer empreender aqui no Paraguai com serviço, ele vai ser muito particular da tua qualidade de serviço. Então, se você for um bom mecânico, um bom profissional, você conseguir se instalar num lugar legal, num lugar que você tenha como teu diferencial de ter um lugar sempre bem limpo, bem organizado, que é muito difícil você chegar numa mecânica e ver isso, né? Geralmente essas mecânicas que tem todo um cronograma de trabalho, todo um checklist, geralmente são mecânicas maiores ou atrelados a alguma concessionária. Então, se você vir para cá com uma ideia de fazer algo diferente em relação ao teu local, com um layout legal, bem limpo, bem organizado, e prestar um serviço de qualidade, você vai crescer muito, porque aqui tem muito carro mesmo, e tem muito carro de valor agregado. Conforme a região que você vem, você vai trabalhar com caminhonete. Aqui do mercado diesel, ele é muito bom assim, porque tem muito carro a diesel, enfim. Então, quem vem aqui para prestar um serviço, seja qual for, mecânico, encanador, eletricista, é a tua mão de obra, traga um diferencial e consiga fazer um bom atendimento, trata bem as pessoas, enfim, que você vai crescer, né? E Adriano Araújo pergunta: com 100 milhões de guaranis, dá para mim migrar com 5 pessoas da família? 100 milhões? Eu não sei em que sentido, porque a imigração ela se inicia na documentação, né? Então, não sei se você está se referindo só à mudança, alugar uma casa, comprar uma casa, não sei. Mas o primeiro passo, então, a gente considera que são os documentos, então, documentos para 5 pessoas, e depois dá esses passos seguintes de vir para o Paraguai, enfim. Bom, 100 milhões, depende que se você só vai, que nem a Cibele falou, só vai fazer a imigração, dá para você fazer todo esse processo. Porém, se você for fazer algumas estratégias assim de fazer a documentação, seja com assessoria ou não seja com assessoria, fazer às vezes para os 2 adultos, né? E as crianças, às vezes, os menores de 18 fazer visto,
Aí tem um visto que é para 2 anos e tal, a criança consegue ir na escola, tem toda uma documentação, né? E ela tá legal no país. E se você fazer a identidade para os 2 adultos, você consegue às vezes trabalhar, montar negócio, você tem como fazer plano de saúde, né? Matricular as crianças na escola, tudo isso. Então depende da estratégia. Se você for fazer tipo por mutirão, às vezes a galera acha que mutirão é gratuito, então não é gratuito, vai dar em torno aí, assim, a grosso modo com os documentos que tem que ir atrás, a correria, você vai gastar num mutirão em torno de uns 3.000 a 3.300 reais por pessoa, seja adulto, seja criança. Isso no mutirão porque você paga para o governo. Se você for fazer através de assessoria, aí você vai pagar um valor maior, porque toda essa correria que você iria fazer com seus documentos, essa pessoa faz, né? Ela faz por você. Então acaba que você paga para não ter esses corre aí, né? Para não ter essa mão de obra. Então, depois da tua documentação, vai alugar uma casa, porque com esse valor você não consegue comprar uma casa aqui, né? Então aluga uma casa, dá para fazer todo o trâmite e ainda às vezes consegue até comprar um carrinho mais em conta aí, que tem carro de 15 milhões, de 20 milhões para você poder se locomover com a família e comprar o básico para dentro de casa aí, geladeira, fogão e tal. Então com esse valor dá para você sim fazer esse processo. Bom, o RCB Bahia, não sei seu nome, vou chamar assim. Por favor, para eu trabalhar com entrega de produtos aí em Cidade do Leste e região com uma Fiorino, é possível? Com meus documentos paraguaios. Um abraço da família Bahia. Abraço. Então, assim, eu acho que você está dando a entender que você já tem os documentos, né? E quer vir com o seu Fiorino? Ou quer comprar um Fiorino? Para fazer esse sistema de entrega, que estilo que tem no Brasil, né? Mercado Livre, não acredito, Shopee. Aqui no Paraguai não tem esse estilo de entrega como no Brasil. Então, eu acredito que seria algo novo no sentido de empreender. Em Cidade Oeste tem muitas lojas que têm e-commerce, até nem sei como é que funciona essa questão de entrega, mas talvez teria que fazer parcerias com as lojas, oferecer o teu serviço, você como um autônomo. Aqui ainda não tem essas grandes empresas assim de transporte, né, que geralmente fazem igual no Brasil, né? Tipo Magazine Luiza, Shopee, o Mercado Livre, é uma galera que trabalha com isso no Brasil, né? Geralmente é como se fosse um terceirizado, né? Porém aqui ainda a logística no Paraguai ela é muito dependente da empresa. Então, por exemplo, uma das maiores empresas que estão hoje trabalhando no Paraguai, que é a Cell Shopping, ela já colocou site lá e tal. Só que eles contratam uma logística terceirizada. Então, você vai lá, às vezes faz todo um cadastro, passa por um crivo de qualidade e você começa a entregar para eles. Então, quase todas as lojas nessa questão de logística funciona dessa forma. Existem transportadoras e essas transportadoras são contratadas para fazer esse serviço. E boa parte das empresas tem a sua própria malha logística. Então elas conseguem entregar e tem caminhão próprio, tem van e elas conseguem fazer todo esse sistema de logística. Porém, também tem que tomar muito cuidado na questão de documentação. Aqui funciona diferente. Às vezes você vai prestar serviço, você é um profissional, vai prestar serviço dirigindo, levando produto, existe um outro tipo de cadastro, até às vezes muda a tua carteira de motorista, né? Existe a categoria particular, que é só veículo de passeio que você consegue dirigir. Se você já vai prestar serviço, muda para uma categoria profissional. Então tem que tomar cuidado em relação a isso aí, porque senão toda vez que a caminhoneira te parar, você vai ter problema. A mim me parece um ótimo negócio para empreender, mas é sempre aquela história, ou encomenda uma pesquisa de mercado, ou vem você aqui pesquisar e ver tudo isso bem de pertinho, aí se serve para o teu negócio que você tem. Porque tem situações que elas são muito particulares e elas são muito diferentes do Brasil. Às vezes você acha que é igual no Brasil, mas não é. Então você tem que vir para cá e conhecer essas particularidades. Exatamente.
E o Ildemar Garmatz: sou produtor rural, gostaria de saber se é viável comprar terra para plantar grão aí no Paraguai. Tenho vontade de trabalhar em um país mais liberal. Nossa, aqui o Paraguai tem uma terra fantástica para plantar. E ainda se você já trabalha com isso, vai se dar super bem aqui. Mas fale mais sobre os terrenos. O Paraguai é um país agrícola, né? Ele produz muito soja, milho, uma região aí do sul produz trigo também. Tem a região de arroz, também tem o arroz nacional. Então é um país agrícola ganadeiro, né? E se você quer comprar uma terra, pode me chamar aí também, que dentro daquele portfólio de imóveis que a gente tem a área rural também com bastante oferta. Desde terras menores, né, 100 hectares até 500 hectares, como também um portfólio aí de terras maiores, mas em alguns outros departamentos. Laudir Marques fez uma pergunta que é quase que uma polêmica, mas é uma pergunta bem recorrente. Já vi várias pessoas falando sobre esse tema, né? Como tirar a cédula paraguaia? E junto vem a outra pergunta: como abrir conta em banco? Naturalmente, uma depende da outra. Você só consegue abrir a conta no banco aqui no Paraguai depois que você tiver o seu documento. E para tirar a cédula, tem 3 formas, né? 3 formas. A primeira forma é você mesmo vindo e fazendo toda a correria que precisa fazer. Então tem todas as informações no site do governo, que vai falar todos os documentos que você precisa, as etapas que você precisa fazer e tudo que você tem que acompanhar, e leva um tempo para isso. Geralmente as pessoas estão falando que uns 3 meses até sair o documento. Pode levar mais tempo, pode levar menos. A segunda forma é através do mutirão. São os mesmos documentos, a mesma correria que você vai precisar fazer, com documentos vindo do Brasil e documentos que você vai entregar aqui no Paraguai. Porém, está tudo num lugar só. Então, a polícia, os registros, está tudo no mesmo ambiente, e você tem essa facilidade, né, de fazer isso tudo num dia só. E os dois têm o mesmo valor. Hoje está custando 3 milhões e 600, né? 3 milhões e 600. E a terceira forma é através de uma assessoria. Então, a assessoria você vai pagar o que seria o valor dos documentos, mais o serviço prestado, e é como se você desse uma procuração para essa pessoa, e ela vai fazer toda essa correria de pegar teus documentos para poder apresentar no governo para dar entrada no seu documento. Basicamente é isso. Então, não tem outra forma. Aí você escolhe. Todas as informações estão no site do governo, exceto a assessoria, né? Que aí tem que ir atrás de uma assessoria de confiança. Tem que cuidar com isso também. Tem muita gente na internet oferecendo esse serviço, mas tem que ficar ligado para não cair em golpe. Tenho dito. Só para complementar, a gente não faz assessoria, né? Nem eu nem a Cibele. Quem nos procura, às vezes manda mensagem lá no WhatsApp, eu tenho passado 2 empresas que a gente indica, assim, passa para lá, para a pessoa, e daí a pessoa entra em contato, escolhe, vê o que fica melhor para ela e tal. Então a gente não faz assessoria em relação à parte de documentação. Deixa eu só falar, porque como eu falei, é um tema polêmico, porque tem muita gente que fala que é caro. Primeira coisa, os documentos não é gratuito, então no mínimo você tem que pagar 3 milhões e 600, fora a tua passagem para vir fazer, fora que você vai vir 2 vezes, então fora hotel, combustível, alimentação, tem que tirar os documentos no Brasil, apostilar no cartório, isso tem validade, então pode ser que aqui no Paraguai já perdeu essa validade, então é toda essa correria que eu falei, né, de você ir atrás dos documentos. E então, quando você paga o valor da assessoria, é todo esse serviço aí que você está pagando. Então, tem gente que fala que é caro, mas se você não tem esse tempo para estar fazendo essa correria toda, a melhor forma é pagar, não tem como. Não adianta falar mal da assessoria, porque se você cai com a pessoa certa, é um serviço honesto e que vale a pena pela correria do seu tempo aí, que você não perde. Não perde tempo, gente.
E depois que você tiver seu documento, você abre, escolhe aí o banco da sua preferência. Aqui os bancos são mais tradicionais, então requerem algumas exigências para você poder abrir sua conta. Ou também tem um banco digital aqui que é muito bom, que a gente tem conta, que facilita aí os trâmites. Se ele me patrocinar, eu vou começar a divulgar ele aqui. Não adianta perguntar que eu não vou falar quem é. Mas o banco é top. Que é o último. O Reinaldo Santos, ele comentou que eu pretendo ir conhecer alguma cidade aí no Paraguai. Já tenho 59 anos. Vocês me indicam alguma cidade? Eu até te cheguei a responder o Reinaldo, né, no comentário, mas eu acho legal trazer essa questão porque para mais pessoas, né? Porque muitas coisas vocês pedem indicação assim muito direta, né? Então a gente não se conhece, não sei o seu gosto, não sei o seu estilo de vida, não sei onde você mora no Brasil para entender um pouco, né, do que você vive aí. Então a gente traz muitas cidades, das cidades que a gente passa, a gente mostra bem as cidades para vocês tentarem captar o máximo de informação possível de como seria a vida nessas cidades que a gente apresenta. Então, no mínimo, eu indicaria maratonar nosso canal, né? Para conhecer um pouco das cidades e ver qual delas está mais apropriada para o teu gosto, está com mais afinidade ao seu estilo de vida, para daí você vir. Só que o Paraguai, as cidades são muito próximas, então dificilmente você ia conhecer uma cidade. Uma cidade seria se você entrasse por Foz e ficasse só em Cidade do Oeste. Se você entrasse por Guaíra e ficasse ali só em Salto del Guairá. Então, mas vai mais a fundo, vai conhecer outras cidades que você não vai se arrepender, só tem a ganhar. No mínimo, só vai enriquecer aí tua vida. O que eu sempre falo para o pessoal que tem interesse em vir para o Paraguai, uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa que você deve fazer é ter em mente qual que é o objetivo que você tem em vir para o Paraguai. O que se quer com o Paraguai? Se quer vir para... Se é um aposentado, quer vir só para ter uma qualidade de vida melhor que no Brasil? Você quer vir para trabalhar? Você quer vir para empreender? Você quer vir para focar na educação dos seus filhos? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é por que eu devo sair do Brasil e ir para o Paraguai? Porque tem muita gente às vezes que se empolga, vai na emoção, vai até vendo nossos vídeos de outros canais e acaba tomando a decisão, eu quero ir para o Paraguai. Então, não é fácil você sair do teu país e ir para um outro país, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter é um objetivo bem claro em mente. Quando você tem esse objetivo bem claro em mente, você acaba relevando muitas coisas que você não vai gostar e que são diferentes aí no Brasil. Então aqui, em relação às cidades, funciona da mesma forma. Qual que é o teu objetivo? Vai depender do teu objetivo a escolha da cidade. Se é para você é um aposentado, você quer uma qualidade de vida melhor, existe a cidade, por exemplo, de Encarnación, que é uma cidade já um pouco maior, tem muitos serviços e você acaba tendo uma qualidade de vida melhor, tem a costaneira, então tem vídeo nosso aqui sobre Encarnación. Se você quer empreender, montar um negócio, você precisa de gente, de volume de pessoas, então tem Assunção, a Grande Assunção, tem Cidade del Este. Então tudo vai depender do que você quer fazer no Paraguai, vai ser atrelado à escolha das cidades. Existem cidades com maior número de imigrantes, sejam brasileiros ou imigrantes europeus. Existem cidades onde os nativos paraguaios são em sua grande maioria. E por que eu falo isso? Porque está atrelado muito à questão dos costumes, do padrão de consumo, do tipo de produto que vai ser vendido ali. Então tudo isso tem que avaliar. Por isso que eu sempre falo, em termos de negócio, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. E a questão da aposentadoria, hoje uma das cidades que as pessoas têm escolhido, né, para morar é Encarnación. Por isso que tem muita gente indo para Encarnación. Se inscreve aí para fortalecer o nosso canal. Bueno, gente, eu quero agradecer também todos os nossos amigos paraguaios que estão acá, que estão conosco.
agradecer también el último video que yo hice allá en Iguazú, donde la gente nos felicitó por el video y también nos brindó con muchos comentarios acá abajo. Entonces, muchas gracias a todos los paraguayos que comentaron en nuestro video y que están por acá mirando nuestro canal. Un saludo grande.